lesse, nós vamos ler Eclesiastes 3, então vamos pensar um pouquinho em algumas coisas que esse trecho fala aqui, tá? Exatamente desses contrassensos da vida da gente, que a gente acaba não entendendo, mas que, se você for olhar para a Bíblia, está lá, e a gente vai tentar expor para vocês aí um rumo em relação a essas coisas que muitas vezes a gente acaba não entendendo. Ok? Então, Eclesiastes capítulo 3 fala o seguinte, eu vou ler alguns versículos aqui. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e de costurar, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Verso 9. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eu vou ler mais um pouco aqui. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Ok, gente? Bom, esse trecho aqui, ele fala muito dessas questões da vida da gente, né? Que muitas vezes a gente, eu vou falar algumas coisas nesse sentido, muitas vezes a gente colhe aquilo que a gente plantou. É uma situação que pode acontecer. De repente, uma situação ou uma má gestão, uma má administração, enfim, vai fazer com que a gente colha alguma coisa que nós próprios semeamos. De repente, no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa família. Então, a gente acaba colhendo a recompensa do nosso próprio trabalho, ou seja, da nossa própria semente, né? Outras vezes, a gente absolutamente não faz nada. Só que as coisas vêm, né? Vem atravessada. E a gente fala, mas por que isso acontece? Então, a gente vai tentar puxar esse estudo aqui de duas formas. Primeiro, na questão da semeadura que você faz, ou seja, a gente tem que entender que tudo que a gente faz na nossa vida, a gente está lançando uma semente. Pode ser uma semente, vou chamar, uma semente de vida ou de morte. De vida, você vai dar uma consequência boa para você, né? Uma semente que vai gerar uma colheita agradável. Ou morte, quando você joga uma semente ruim na terra, digo, na terra no sentido figurativo, não no sentido literal, que vai lhe dar uma consequência ruim. Então, isso a Bíblia fala também, que está lá em Gálatas 6, 7, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma outra questão também, que é aí que entra uma interrogação, que muitas vezes as coisas vêm para a vida da gente e a gente não semeou aquela situação. Também pode acontecer, né? Então, por isso que esse trecho de Eclesiastes aqui fala exatamente isso. Há tempo para tudo. Para tudo há um tempo certo debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, fala aqui, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, como o Oséias falou, né? Tempo de você conseguir formar, de repente, um patrimônio, tempo de repente você vai se dispor daquela situação. O importante é que, uma coisa interessante que ele falou, é que o nosso coração não deve estar nessas coisas, que é o que a gente falou no curso dos provedores. Porque se você está tão preso a essas situações, você vai embora com elas, você morre com elas. Ou seja, você se acaba por causa delas, né? Na verdade, existem coisas muito mais importantes do que isso. Enfim, o texto de Eclesiastes ele vai falando exatamente disso, que existem situações na vida da gente que a gente pode passar por revés, por problemas, que a gente basicamente não foi o causador, vamos dizer assim. A maioria delas, nós somos o causador.
que é a nossa semente, porque a gente não sabe semear da forma correta. E a Bíblia está aqui para nos orientar em relação a isso. Como semear da forma correta para que você não colha no futuro aquilo que você não deseja. Eu posso dizer mais para vocês. A realidade de vocês hoje, o presente de vocês hoje, é reflexo de semente que vocês lançaram no passado de vocês. E o futuro de vocês será aquilo que vocês estão plantando hoje. É assim a nossa vida, de uma forma geral. Mas existem exceções, que a gente vai passar por elas também. Bom, então eu queria, só para a gente entrar no outro assunto, eu queria ler com vocês Gênesis 3:16. Está lá no primeiro livro da Bíblia, para a gente ver a origem disso tudo, né, dessas situações da vida que muitas vezes a gente não quer passar e a gente acaba passando, né? Gênesis 3:16. Bom, só para dar uma recapitulada aqui nesse texto, nós acreditamos na criação do homem de uma forma divina, ou seja, nós somos criacionistas e não evolucionistas de uma forma geral, até porque a teoria da evolução ainda existem algumas falhas que a ciência precisa comprovar para que ela se torne uma lei. Por enquanto é uma teoria, então ela serve como um norte, mas ainda não é algo definitivo, ok? Em sendo criacionistas, nós acreditamos que o homem foi criado à imagem de Deus e à sua semelhança, ou seja, por isso que nós temos capacidade de raciocínio, por isso que nós temos esse desejo pelo espiritual, né? Nós buscamos algo mais do que a nossa matéria, muitas vezes, nós nos interrogamos em relação à morte, em relação a essas situações, ou seja, nós refletimos sobre essas situações, por que de repente um bebê recém-nascido morre quando acaba de nascer, e por que de repente um assassino fica vivo e vive 90 anos, por exemplo, na cadeia e não morre, né? Por que existem essas situações que, logicamente, pela lógica humana, não há senso? Por que de repente morre uma pessoa, entre aspas, boa, e um cara que é ruim vive, de repente, dando prejuízo para os outros e vive anos e anos a fio aí? Então são situações que a gente começa a questionar, por que não existe uma lógica nisso tudo? E essa capacidade que nós temos de ponderar sobre as situações é que nos faz sermos seres especiais, diferentes de todo o reino animal, completamente diferente, né? Nós temos capacidade de raciocínio e de gerenciamento das situações, ou seja, nós temos personalidade, nós somos seres pensantes, que sabemos quem nós somos, muitas vezes, nem sempre, mas nós temos a noção de quem nós somos, nós temos a noção do espaço, nós conseguimos planejar o futuro, nós conseguimos também trabalhar com o passado e muitas vezes viver um passado, como o Zé falou, nós conseguimos projetar uma realidade que não existe e viver naquela realidade como se ela existisse, no caso da depressão, por exemplo. Então são situações que fazem do ser humano um ser único, um ser capaz de ponderar e de interagir com o meio que ele vive, né? E nesse quesito, nós entendemos que é a natureza divina em nós, alguém que é capaz de entender ou de conseguir, pelo menos, refletir sobre as situações da vida. Muito bem, aconteceu um problema quando o homem foi criado, né, onde ele escolheu seguir o seu próprio caminho, isso lá no começo da criação, porque Deus já tinha um projeto pré-determinado para o homem. O papel do homem era simplesmente viver a vida. Assim como os meus filhos pequenos, o papel deles é viver a vida, ou seja, eles não precisam se preocupar com o que eles vão comer amanhã, se vai ter cama para eles dormir hoje à noite, se vai estar frio, se vai estar calor. Os pais é que fazem esse papel, né? A responsabilidade é dos pais em relação aos filhos. O homem, naquele momento da história, ele precisava simplesmente brincar com a vida, né? Como as crianças pequenas fazem hoje em dia. Todo mundo, quando olha para uma criança, fala como eles são felizes, porque eles não precisam se preocupar com nada, né? E a gente, quando a gente cresce, a gente começa a ficar responsável pelas preocupações da vida. Então, quando o homem escolheu seguir o seu próprio caminho, ele disse para Deus: Deus, dá um tempo, que agora eu quero escrever a história, né? E Deus, como um gentleman, ele não é um ditador, ele fala: então, tudo bem, tá aí, a vida é sua, faça dela o que você desejar, sabendo que a felicidade dele estava com Deus.
E quando ele escolhe essa opção, existem consequências. Veja, de novo a semente. Você pode viver longe de Deus? Pode, é uma opção que você tem. Deus não vai te aprisionar. Mas existem consequências para qualquer escolha que você faça. Semente, que você está jogando no solo. Como consequência desta posição do homem, né, aqui a partir do 13 está colocado várias consequências por esta escolha que o homem fez e que nós somos coparticipantes, porque nós estamos nessa mesma linhagem que começou lá atrás. Tá? E aí fala aqui no 13 o seguinte, não é no 13 não. 13? Desculpa, Gênesis 3, 13, mas 3. Acho que, deixa eu ver aqui, vamos continuar aqui ó, a partir do 16, 3, 16, a mulher, ele declarou, no caso de Deus, né? Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Depois ele continua, ao homem ele declara, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara, que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja, aqui Deus deu uma consequência para a mulher que ele não gostaria, mas foi uma opção que o ser humano teve, né? Em relação à mulher, e aqui a gente vê claramente a questão do parto, né? E também a questão do machismo que impera em relação às mulheres. Ou seja, o domínio, que isso não é de Deus, isso é uma consequência da desobediência, e que os homens que são renascidos em Cristo não devem ter essa postura. Estou dizendo que é uma consequência que as mulheres sofrem hoje em dia, que é de discriminação, que é muitas vezes de violência e de domínio do macho em relação à fêmea. É o que está dizendo aqui. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A consequência para a mulher, ok? Mais especificamente. E ao homem, agora, Deus fala, maldita é a terra por causa do seu sofrimento. A terra, eu digo, toda a natureza, né? É o que está dizendo aqui, todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, ou seja, nem tudo que você quiser produzir desta terra vai gerar consequência boa para você. Você vai lançar a sua semente, não essa semente que eu estou dizendo de escolhas, mas você vai lançar a semente no solo, mas essa semente, você vai ter que trabalhar ela, você vai ter que se esforçar para que dela saia uma coisa boa. Já não é mais como era antigamente. Você lançava e só dava coisa boa. Hoje não. Hoje você pode lançar uma semente, mas essa semente, se você não trabalhar ela vai gerar situações ruins. Ou seja, ela dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o pão. Ou seja, o trabalho hoje em dia ele é pesado. Ele é prazeroso porque nós fomos criados para produzir. Nós somos criados para gerenciar, para trabalhar essa terra. E isso está em nós, tanto no homem quanto na mulher, né? Nós somos criados para poder trabalhar, e o domínio é nosso sobre a terra, né? Isso é uma capacidade que Deus nos deu. Só que hoje o trabalho ele é árduo. Nem tudo que você espera colher, você colhe. De repente, a minha mulher às vezes fala assim, eu pergunto para ela, como é que foi o seu dia hoje? Enxuguei gelo. Ou seja, parece que ela perdeu o dia todo dela trabalhando, mas chega no final do dia, parece que eu não fiz nada. Não é assim, mano? Parece que eu não fiz nada. Por quê? É exatamente essa situação. Nem sempre você espera, nem sempre a colheita que você espera no final do trabalho, no dia do trabalho, vai vir. Isso faz parte da nossa existência. Isso está inserido na forma que a gente escolheu viver, né, hoje em dia. Por isso que tem dia que você produz, olha, hoje eu ganhei a semana, mas tem dia que você trabalha a semana inteira, parece que não aconteceu nada, parece que você andou para trás, parece que a coisa não vai. Ou seja, isso faz parte daquele trecho de Provérbios que a gente leu, né? Então tem época que a coisa vai, tem época que a coisa não vai.
Por quê? Porque nós vamos produzir, comer do pão com o suor do nosso rosto. Se a gente não se esforçar em trabalhar, a gente muitas vezes não vai ter a consequência. E muitas vezes você se esforça e muitas vezes você acaba não vendo o fruto do seu trabalho. Situações que hoje em dia acontecem, infelizmente eu digo, porque é consequência das escolhas que nós fizemos lá atrás de viver uma vida longe de Deus. Tá? E aí no final de tudo, aqui fala, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e é o pó voltará. Ou seja, a partir desse momento o homem, matéria, isso aqui, se tornou finito. Nós não éramos assim. Por isso que a gente não entende muito essa questão da morte. A morte para a gente é uma incógnita muito grande, né? É um questionamento dos maiores que a gente tem, né? A gente não entende por que a gente tem que um dia partir, né? Porque nós não fomos criados para morrer, matéria, certo? Nosso espírito não morre mesmo, de fato. Mas esse corpo, ele não foi criado para morrer. Só que pela consequência da escolha que nós fizemos lá atrás, digo nós, a humanidade, nós vamos voltar para o pó da terra. Não tem jeito, né? Ou seja, não há escapatória. Nós podemos viver, a Bíblia fala, 70 anos ou 80, o que passar disso é enfado e canseira. Ou seja, por mais que você viva, você um dia vai ter que enfrentar a morte. Né? Todos nós, você digo eu também, né? Eu não estou fora disso. Todos nós teremos que enfrentar, por quê? Consequência disso aqui. Ok? Então, por isso que agora a gente começa a entender por que o nosso mundo é assim, né? De uma forma divina. Por que as coisas de repente não acontecem conforme o planejado? Por que a gente planeja, mas muitas vezes o nosso planejamento não dá certo? Porque o mundo, ele é totalmente instável eu esqueci a palavra agora, mas totalmente instável. Não há uma previsibilidade do futuro. Ninguém pode asseverar o futuro. Ninguém. Nenhum de nós pode asseverar o que vai acontecer amanhã. Por mais técnica que você tenha, por mais equipamento que de repente a tecnologia nos dê, a ciência nos traga, você não pode afirmar hoje, 20 para as 9 da noite do dia 9, que amanhã você vai estar vivo. Nenhum de nós pode afirmar. Nem amanhã, eu digo de repente daqui a meia hora, por exemplo. Nenhum de nós pode afirmar. Né? Por quê? Nem a vida nos pertence. E muitas vezes a gente fica dando valor para situações muito menores, infinitamente menores do que a nossa própria vida, que nem a própria vida nos pertence. Quem dirá o nosso, como você falou, o nosso próprio patrimônio, ele não nos pertence. Né? Como a gente viu no curso de Deus Provedor, nós somos simplesmente gerentes e administradores daquilo que Deus nos dá. Né? E se a gente tem hoje, não significa que a gente pode ter eternamente ou sempre. Isso está na mão. E quando a gente vive de uma maneira desprendida assim, a gente vive mais leve, menos preocupado com as coisas que a gente tem na nossa vida. Ok? Então, essa é a causa. Tá? Agora eu queria ver com vocês aqui uma outra coisa interessante que fala em Mateus 5:45. Agora nós vamos para Mateus 5:45. Deixa eu ver se começa mesmo aqui. Exatamente, é o 45 mesmo. Isso aqui foi uma palavra de Jesus, né, que foi aquele que nos trouxe a verdadeira revelação de Deus. E ele fala aqui nesse versículo da Bíblia, Mateus 5:45, ele fala o seguinte: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque Ele, no caso Deus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. O que significa isso? Que a mesma chuva que chove em nós, que estamos aqui querendo buscar Deus, querendo conhecer Deus, chove para aquele que não quer saber de Deus, está longe desse caminho. Ou seja, o mesmo revés que acomete aquela pessoa, pode acometer a minha vida. E vice-versa. Ninguém está livre dos problemas, porque os problemas eles são inerentes à existência humana. Fazem parte do mundo que nós escolhemos viver. Mesmo que você não soubesse disso, está sabendo disso hoje. Você acaba sendo, por tabela, um coparticipante. Não é? Da mesma forma que, por exemplo, se eu tivesse uma doença genética, né?
que eu tivesse uma doença genética, eu gerei 2 filhos, eu posso passar essa doença para os meus filhos, mas eles não têm culpa, a doença é minha. Mas eles acabam recebendo porque eles fazem parte da geração, da minha geração e do meu DNA, vamos dizer assim. Ou seja, não importa se nós não vivemos naquela época, nós somos coparticipantes porque nós fazemos parte da raça humana. Nós somos filhos e ascendentes desta linhagem que veio a partir desses 2 primeiros homens originais, o primeiro homem e a primeira mulher. Ou seja, por consequência, isso se arrastou por toda a humanidade. E como consequência disso, por toda a natureza e por toda a Terra e o nosso universo aqui, que é o planeta Terra, que nós vivemos hoje. Ou seja, a mesma chuva que chove para o ímpio, chove para mim. O que Deus dá de sol para ele, dá de sol para mim. Ou seja, os problemas que ele tem, eu também tenho. Por isso que muitas vezes a gente acaba não entendendo certas situações, né? Por isso que nasce um bebê e falece, absolutamente sem ter culpa nenhuma, e de repente fica aí um estuprador, de repente vivendo muitos anos às custas do governo, numa prisão ou solto, por exemplo, fazendo maldade. Pois não, Cássio. Tem no Eclesiastes 7, aliás 8, 14, fala assim: pode ler. Há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Exatamente isso que você está falando. Exatamente, você quer completar isso? Aí vem, isso também não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, de novo, né, Deus falando, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Seja esses os teus companheiros no seu duro trabalho durante os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Que cai naquela filosofia do avarento, né? Sim. Trabalha, tem e não usufrui. Exatamente. Ele fica, como o Abraão falou, ele vai morrer abraçado com o seu patrimônio, mas não usufruiu. E a gente acha que a injustiça não acontece com o ímpio. Acontece com o ímpio. O que era para acontecer com o justo. Você quer ler o primeiro versículo? Eu até separei porque eu achei interessante. Eu já tinha lido isso aqui. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Isso aqui está em Eclesiastes 8, 14. Justos que recebem que os ímpios merecem, ou seja, uma injustiça, né? E ímpios recebem que os justos merecem, outra injustiça. Não fez nada por merecer e recebeu o que era de uma pessoa justa e merecimento. Então, às vezes, Deus permite algumas coisas que é para a gente não questionar muito, né? Essas profundezas aí, é melhor a gente aceitar e ficar quieto. Agora, o que eu queria falar, essa palavra que foi interessante, porque veja, então isso não há uma lógica humana. A gente está pensando sobre o raciocínio o nosso raciocínio, que é infinitamente menor do que o raciocínio daquele que projetou e construiu tudo isso que a gente enxerga, que vê, e nós, inclusive. Ou seja, a nossa própria condição de viver, o nosso próprio organismo, enfim, tudo aquilo que existe na matéria, e, enfim, de tudo aquilo que a ciência ainda vai descobrir, que ela ainda não descobriu, alguém que seja capaz de criar tudo. Então a gente não consegue chegar aos pés desta mente, deste raciocínio. Agora, e por isso que não faz sentido, porque nós não somos Deus, nós somos seres criados, à imagem e semelhança de um Deus, que perdemos muitas dessas características por uma opção nossa. Então a gente ficou muito mais longe desse raciocínio quando a gente escolheu esse caminho. Ou seja, por isso que o autor aqui de Eclesiastes, que foi Salomão, fala, não dá, não tem condição da gente conseguir começar a pensar, senão a gente fica louco. Chegou a essa conclusão e ele era rico, tinha tudo. Tinha tudo. Foi um dos homens mais ricos. Pela Bíblia, foi o homem mais rico que existiu na antiguidade, né? na época de Salomão. E de sabedoria também. Né? Então, hoje ele é totalmente ainda reconhecido como um dos homens mais sábios que já existiu em toda a humanidade. Então, ele, um filósofo, vamos pensar assim, um pensador, ele falou, não dá, vou parar por aqui, porque se eu começar a puxar o fio dessa meada, eu não vou chegar a lugar nenhum e eu vou ficar louco, porque é uma mente que não é possível nós conseguimos acompanhar, ou seja, a mente de Deus é totalmente impossível da gente acompanhar. Agora, uma coisa a Bíblia fala, que para tudo, é o primeiro trecho de Eclesiastes 3, tá, Becácio? A Lúcia já está aberta ali, lê o que tem o que fala o primeiro, Lúcia, Eclesiastes 3:1, quer ver? Para tudo há uma ocasião certa,
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tá aí. Então, para tudo há um propósito. E quem que direciona esse propósito? Esse propósito seria esse projeto. Esse, como é que eu posso dizer? Para tentar melhorar essa palavra. Esse projeto, esse... Plano. Oi? Plano. Plano, boa. Esse plano. Veja, ele pensou e falou, existe um plano, existe um propósito. Eu não conheço, mas tem alguém que conhece, Deus. Então ele resume essa confusão mental na cabeça dele assim, ó, existe um plano, que eu não sei, mas existe. Ou seja, não é nada obra do acaso. Para tudo há um propósito, como fala ali. Certo? Então, essa é uma situação que a gente começa a nos colocar, nós começamos a nos colocar no nosso lugar, baixa a bola e não questionar muitas coisas que acontecem, e entender que Deus, que é o autor dos projetos, está no controle de todas as situações, sabe o que faz. Pois não, Flávio? Eu já pensei, já questionei essas coisas, aliás, desde menininha questionava, né? Que eu ouvia e ficava questionando. Se a gente for pensar de uma maneira reversa, se houvesse uma justiça que desse para o bonzinho tudo de bom e para o malzinho tudo de ruim, o que ia acontecer? Assim, pensando nas mentes que a gente conhece como psicopata, da pessoa manipuladora, da pessoa... Simplesmente você não ia conseguir diferenciar externamente a intenção das pessoas, porque todas só iam querer a vantagem, não queriam, né? Então você vê que nas situações de provação, você vê as diferenças de reação das pessoas. E aí que é exercitado o livre-arbítrio, né? Então é dessa forma que eu vejo. Quando vem a aprovação igual para todo mundo, você vê que a reação das pessoas é diferente, e é isso que eu acho que vai construindo a pessoa ou não, né? Como no caso da depressão. Aqui só confirmando, Gustavo. No 8, só confirma de novo aqui, ó. No 8,6 Eclesiastes, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. É tudo uma coisa que tem a ver com a outra, né? Como o autor fala, há uma hora certa. Então alguém determina. Um sujeito indefinido aí. Quem que é esse sujeito? Deus. Há uma hora certa. Então existe alguém que predetermina esses planos, como a Fátima falou. Isso que a Fátima falou é interessante, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco, porque a gente vai perceber que nas provações é que realmente nós nos mostramos quem somos. Certo? Ou seja, ali realmente a gente se mostra e vê, nós nos colocamos no nosso patamar e nós vemos quem é que manda na situação, né? E como gerenciar essa situação de provação. Esse é o diferencial, como você lidar com os problemas, porque eles estão aí, né? Como o Zé bem falou, eles estão aí, depende da forma que você vai lidar com eles. Esse é o diferencial de uma pessoa para outra, né? E eles estão para todos os problemas, na verdade, né? Bom, agora eu queria ler com vocês Romanos 8, 28. A gente já está encerrando aqui, mas só para... Vou ler mais um trecho aqui. Romanos 8, 28 está lá no Novo Testamento. Isso que eu vou ler para vocês aqui é uma garantia, apesar de todo esse quadro trágico que eu pintei para vocês aqui. Veja, veja como Deus agora, lógico, a partir de Cristo e da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, e para aqueles que se realiançam com Deus novamente por meio de Jesus Cristo, que começam a viver uma novidade de vida, uma vida diferente, uma vida de fé, uma vida de não olhar a circunstância, e começar a projetar o seu futuro debaixo da fé que Deus coloca no seu coração, veja, muda o aspecto. A gente tem algumas garantias em relação aos problemas que nós vamos conviver. Vê lá o que diz Romanos 8, 28. Deixa eu abrir aqui, eu vou ler para vocês. Romanos 8. Desculpa, Romanos, deixa eu ver. 28. Aqui, ó. Veja só, o que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Veja, sabemos que Deus age em todas as coisas, significa coisas ruins e coisas boas, ok? Qualquer situação, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, quando nós temos uma aliança refeita com Deus por meio de Jesus Cristo, ou seja, aquele caminho escolhido lá no passado,
ele é desviado, ele é mudado. E agora nós começamos a, apesar dos problemas estarem aqui, é consequência das escolhas da humanidade no passado, e nós temos que viver esse mundo. O mundo não passa a ser uma maravilha para nós, sem problemas, mas é um mundo que continua gerando problemas. Mas o que a Bíblia nos assevera e nos garante é, se nós estamos realinhados e realiançados com Deus, toda coisa, toda situação, todo problema, ele vai ter um fim proveitoso. Ou seja, o pior problema que você esteja passando, se você está realiançado com Deus, por meio de Jesus, ele vai gerar um bom fim. E garante uma vitória. Garante uma vitória. Gustavo, Nunca uma derrota. tem uma parte que fala, as coisas velhas se passam e tudo se fez novo. Exatamente. Então, quer dizer, aqui na verdade, o propósito de Deus, ou seja, o plano de Deus para nós é de vitória. A Bíblia nos garante isso. Mesmo que os capítulos da nossa vida sejam permeados por derrotas aparentes. E essas derrotas, elas são transformadas em vitória. É uma aparente derrota. E a gente não fica na derrota. Na verdade, os problemas eles acabam sendo para nós como se fosse um momento da nossa vida que é simplesmente uma fotografia da minha vida. E não o final da minha vida. Né? O filme da minha vida é um filme de final feliz. Mesmo que eu tenha capítulos ou fotos estáticas de momentos ruins. O Evangelho veio para confundir os sábios. Né? Exatamente. Então, de repente, uma aparente derrota passa a ser uma vitória para você. Que você ainda não está vivendo, mas você acredita pela fé que vai virar uma vitória. E o que diz aqui a palavra é que a palavra nos garante pela fé que isso vai acontecer. E acontece. E acontece. Entenderam? E aí o problema para nós passa a ser um problema, como o Osés falou. Tudo bem, eu não vou perder o sono por causa do meu problema. Eu sei que ele é passageiro. Eu sei que Deus está no controle da situação. Mesmo que você tenha semeado ou que você não tenha semeado. Porque como a gente viu, a chuva cai para o justo e para o injusto. Não é? Então a gente não está livre. Por mais sementes boas que você queira plantar hoje, para produzir um futuro sem problemas, você não vai conseguir. Porque a gente está no mundo. E quando a gente está no mundo, a gente convive com problemas. A gente vive em problemas muitas vezes. A diferença é a forma, como a Fátima falou, que você lida com essas situações. Né? E aí eu queria só pegar um outro trecho aqui que eu vi na internet, é um estudo, mas que eu peguei alguma coisa para poder falar. Deixa eu ver se eu acho aqui na história. Veja só para a gente fechar, isso aqui já seria um tema de um outro assunto, mas veja, aqui ele fala várias coisas. Primeiro, o sofrimento fortalece, né? É o que a gente está falando. Então, quando você passa por um problema, ele vai, se você souber encarar esse problema de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a forma de Deus quer que você encare, ele vai fortalecer você. Né? O sofrimento vai nos colocar no nosso patamar, ou seja, existe um Deus que está acima de todas as coisas. Eu não sou o dono da verdade, eu não consigo comandar o meu mundo, por mais que eu planeje. Ele é totalmente indomável, esse mundo, o meu futuro, o meu amanhã. Ele vai me trazer consequências que eu não espero e não planejei. Então eu me coloco numa posição de servo, de alguém inferior, e esperando desse alguém superior, que é Deus, a sua ação e a sua proteção. Tá? Então, são duas situações que ele colocou aqui. E o sofrimento também nos prova, que é o que a Fátima comentou, ou seja, vai provar como nós estamos conosco mesmo em relação ao nosso Deus. Né? Então, como fala aquele versículo, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, mesmo que a gente não veja nada de bom naquele momento que você esteja vivendo. A gente começa a não viver mais pela aparência, por aquilo que a gente realmente vê de fato, mas por aquilo que a gente acredita que Deus pode fazer. Essa é a diferença entre o cristão e da pessoa que vive aí pela sua própria força. Né? Aquele que vive pela sua própria força acaba se cansando, se prostrando, porque o mundo dá uma pancada aqui, dá outra ali, dá outra lá, dá outra colar, e se a pessoa não souber gerenciar essas pancadas,